Nos últimos dias vimos a captura do ditador Nicolás Maduro, né, por parte do governo americano. O presidente Donald Trump e o grupo político que faz parte do seu entorno, o grupo MAGA, eles têm total conhecimento das ações do Foro de São Paulo, na América Central e do Sul, e do envolvimento direto ideológico e financeiro das matrizes, China e Rússia, né, do modelo comunista de governo unitário. Pois bem, onde está o envolvimento entre Trump, Maduro, Venezuela, Lula e Magnitsky? Se a gente observar, pegando fatos a fatos, ponto a ponto, montando um quebra-cabeça, a gente vai entender que cada ditador ou microditador desse regime, que é o Foro de São Paulo, na América do Sul, que governa por meio da imposição, né, da corrupção, tem o seu papel. O do Brasil, ele é um financiador desse regime, para que se mantenha todo esse regime na América Central e do Sul com um governo unitário. Porque cada ação autoritária que tem na Venezuela, tinha na Bolívia, no Equador, etc., na Colômbia, ela tem no Brasil. Você vai pegar ali um gesto mais explícito de violência, que não tem gente ainda sendo fuzilada nas ruas ou com tanque passando, mas você vai ter o mesmo modelo, que é um judiciário comprado, o sujeito é preso, acusado de golpe de Estado por simplesmente protestar, eleições fraudadas, inclusive as mesmas urnas fraudadas da Venezuela são as usadas no Brasil, é o mesmo modelo, né? Pois bem, quando o Nicolás Maduro é capturado, a gente tem a visita, semanas antes, de Joesley Batista, que é um articulador que está presente dentro desse quebra-cabeça, em duas ocasiões. Na primeira, para negociar as sanções, as taxações contra o Brasil. Joesley Batista, que é, obviamente, parte interessada, já que ele tem 70%, a JBS tem 70% da produção, né, de carne nos Estados Unidos, da venda de carne nos Estados Unidos, tem mais de 30 mil empregos, gera mais de 30 mil empregos por lá, tem celulose, frutas, etc. Ele não vai negociar naquela ocasião no Brasil apenas em seu favor próprio, ele vai negociar pelo Brasil. Por quê? O intermediário brasileiro não existia. Então você passa a existir aonde? Joesley negocia, cai essas sanções, em troca Lula iria ceder a todos os pedidos de Donald Trump. Aqueles pedidos que já estavam escritos lá atrás, naquela carta que ele enviou ao presidente Jair Bolsonaro, né, onde ele falava que era para acabar com aquela caça às bruxas. Tem pessoas que acham que não, Trump esqueceu aquilo, agora ele tem um diálogo com o Lula. Trump é um grande negociador, esqueçam isso. Trump sabe muito bem quem é o Foro de São Paulo. Marco Rubio, que é filho de imigrantes cubanos, sabe muito bem quem é essa gente. Eles sabem que Lula, lá atrás, fundou o Foro de São Paulo e ele é o grande líder, o grande articulador disso na América do Sul. Desse sistema socialista comunista, né, com envolvimento com grupos narcotraficantes. Então, quando caem as taxações, Lula, isso é noticiado, não sou eu que estou inventando, cede terras raras, já estão sendo assinados contratos com empresas americanas, dá nome de criminosos no Brasil, membros de crime organizado, líderes de facções, que é o que o governo Lula se dizia que não ia colocar como grupos terroristas para evitar uma intervenção americana. Mentira, foi lá e entregou. E entre desses nomes está Nicolás Maduro, onde a Venezuela é o grande ponto, o grande checkpoint de passagem de drogas, assim como Cuba é, levando para Miami, levando para a Europa. É um grande checkpoint do tráfico de petróleo. Mas tráfico de petróleo? Sim, para a Rússia e China. Por que eu digo isso? Porque se a gente for colocar quantos barris de petróleo são tirados e postos nas bombas de combustível para o próprio povo venezuelano? Quase nada, já que tem falta de petróleo por lá, falta de combustível. Ou seja, da onde está indo a extração? E quem está fazendo a extração? São diversas empresas chinesas. São navios petroleiros da Rússia, entrando e saindo da Venezuela. Então, precisa ser um Sherlock Holmes para saber para onde está indo esse petróleo. Está indo para financiar e trazendo de volta a ajuda em guarda armada, né, equipamentos militares. Isso em termos da Venezuela. Em termos dos outros países, o investimento é social. Social na parte de manipulação ideológica, confusão ideológica. Pois bem, cai as taxações, Lula entrega exatamente todos os pedidos de Donald Trump, incluindo aquela dosimetria que seria uma anistia light, né, que o regime no Brasil obviamente não poderia dar o braço a torcer,
Então aprovou aquilo ali que até o próprio presidente Jair Bolsonaro concordou, para que se alivie o sofrimento daqueles pobres, mais de 100 milhares aí de pobres coitados, presos injustamente naquela farsa do golpe, né? Mesma farsa que levou opositores na Venezuela a também serem caçados e presos por um suposto judiciário por tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático, né? Nas urnas fraudadas que, por coincidência, são as mesmas aqui do Brasil, né? Mas, pois bem, na segunda rodada, Joesley Batista, o mesmo agente, vai na Venezuela negociar a queda, a rendição do regime. E isso em troca de que se tirasse a lei Magnitsky em cima da autoridade brasileira, o Testa de Ferro, Alexandre de Moraes, que é quem sustenta o governo brasileiro, não só ele, mas esse judiciário, colocou Lula lá, né, que é o perdeu Mané, e sustenta ele. É só pegar as votações no Congresso que são contrárias ao governo e são revertidas dentro do judiciário de forma ilegal. Os inimigos políticos perseguidos, caçados de forma ilegal, todas essas ações a favor do governo Lula. Então Lula age como? Como todo comunista é. Todo comunista é um covarde potencial. Quando eles veem que o foco está neles, o que eles fazem? Entregam qualquer um. Não tem aquele conceito do crime, né? Protejam-se da máfia. Não tem. O comunismo ele funciona como um crime covarde. Eles são covardes. Todos são covardes. Então ele entrega o primeiro que aparece. O que Lula fez? Ele mesmo tinha se prestado, né, segundo ele, a ajudar a negociar a relação na Venezuela com os Estados Unidos. Pois bem, Joesley Batista foi lá, passam-se semanas, cai a Magnitsky, passam mais semanas, Nicolás Maduro é capturado com uma facilidade imensa. Né? Apesar de todo o aparato americano, a capacidade de seus soldados, Nicolás Maduro é pego com tamanha facilidade, né? Já que ele tem todo o poder estatal. Lembrando que dentro dessa rota de tráfico, todos os generais ali, aqueles mais de 1000 e poucos generais que comandam o exército bolivariano da Venezuela, a guarda do Nicolás Maduro, são feitos por narcotraficantes. Né? Então qual que era uma das exigências de Trump? Que Lula entregasse o nome de líderes de facções narcotraficantes do Brasil, que obviamente têm as veias e raízes na América do Sul. Entre eles, Nicolás Maduro. Então, quando Joesley Batista vai a primeira vez e consegue a queda das taxações, e negocia pelo governo brasileiro, quando Joesley Batista vai a segunda vez e consegue a rendição, porque foi o que aconteceu, do ditador Nicolás Maduro e cai a Magnitsky, não são situações isoladas, são situações decorrentes umas das outras. Ora, meu Deus do céu. Então, Lula, o próprio regime lá, do vácuo de poder, soltou uma nota colocando Lula como uma espécie de traidor. Isso depois da captura de Maduro, que vai ser julgado agora pelos Estados Unidos. O que vai acontecer com esse vácuo de poder ainda é uma incógnita. Se vai ter um governo realmente americano, fazendo vamos supor um governo superficial, e se o governo tampão, né, a ditadura tampão que ficou na Venezuela, vai entrar nos trilhos, como disse o governo Trump. Sim ou não? Mas de fato é que o envolvimento do Brasil parece total nessa queda. Porque ou Lula entregava da primeira vez tudo, ou não tiraria as taxações. Ou Lula entregava o ditador, ou não teria caído as sanções em cima daqueles que sustentam o seu governo. Né? E um terceiro ponto seria a cabeça de Alexandre de Moraes para o regime americano, que eles não vão esquecer o que Alexandre de Moraes fez, perseguindo big techs e cidadãos americanos, né? Empresas e cidadãos americanos, por liberdade de expressão, que é algo inegociável para os americanos. Pois bem, o Banco Master vem também dentro dessa linha. Então, se a gente fizer agora um resumo dessa linha cronológica, taxações caem porque Lula atende a todos os pedidos americanos com o intermédio de Joesley Batista. Nicolás Maduro, por grande coincidência, é retirado do regime após negociações de Joesley Batista e intercedendo por Lula e o sistema brasileiro. E
o caso do Banco Master. Tudo isso num intervalo muito pequeno de tempo. Ou seja, no final das contas, Donald Trump conseguiu exatamente tudo o que queria. Desestabilizou o governo ditatorial da Venezuela, conseguiu arrancar todas as negociações que queria do Brasil e trazer uma anistia light, mas sim, e problemas para o ditador Alexandre de Moraes. Ou seja, nada disso nesse quebra-cabeça é simples coincidência. Porque quando colocamos uma linha cronológica e assimilamos tudo juntos, parece ser muito óbvio o envolvimento direto de Lula para sustentar o seu regime, entregando ou ajudando a desestabilizar o regime vizinho de Nicolás Maduro.